um movimento que foi criado a partir de um acidente que não foi acidente, que aconteceu. E a história toda da campanha é assim, quando a pessoa... Só contar rapidinho. Uma mulher dirigindo o Isso, carro a história. numa rua de 30 por hora, ela tava mais de 60. O laudo diz que estava entre 62 e 92, alguma coisa assim. Capotou o carro, atropelou um menino chamado Vitor Gurman e ele morreu. A campanha não foi acidente e ela estava bêbada. É isso comprovado. E a campanha, isso não foi acidente, por quê? Porque não é um crime doloso, não é um crime culposo, é doloso. Então, se você pega o carro para dirigir estando bêbado, você tem que assumir, saber que você pode matar pessoas. Você pôs a vida das pessoas em risco e você está consciente. Isso. Exatamente. Você tomou a decisão de dirigir alcoolizado sabendo que isso... Né? O que tentam colocar aí é que, tipo, não, mas ele não matou porque quis. O que tentam a defesa de não virar doloso, a defesa de não virar, não só esse acidente, não só essa situação, mas qualquer outro. A defesa para não mudar a lei é que a pessoa não decidiu matar. O homicídio doloso é a pessoa querer, né? Eu quis, eu fui lá e matei. Então, o que tentam colocar aí nessa situação não foi porque a pessoa não queria. Ok, até aí eu entendo. Mas a partir do momento que a pessoa tomou a decisão... É como fazer assim, eu aponto uma arma pra você, puxo o gatilho e falo, não, mas eu não queria matar. Sim, caralho, mas esse movimento mata. Você dirigir alcoolizado, mata. Sim. Né? Pode ser você, pode ser outro. Exatamente. E aí, então, o movimento Não Foi Acidente é justamente a briga pra transformar em doloso algo que é culposo acidente hoje, né? De trânsito quando a pessoa tá alcoolizada. É isso, é essa briga. Que nunca conseguiu ir pra frente. Eles transformar em culposo, né? Transformar em doloso. Em doloso? Hoje é culposo. Hoje é brando. Sim. Eles conseguiram, com muita luta, não só esse movimento, mas com muita luta de muita gente envolvida, conseguiram aumentar a pena. Sim. Mas não conseguiram ainda mudar. E essa mulher foi condenada, é isso? Ela foi condenada a 3 anos, só que... Depois de tanto tempo? Só que regime aberto e se ela der cesta de alimentação, tá tudo certo, entendeu? Ué? Então é isso, Matou uma pessoa... Pois é. E agora paga a cesta básica. Entendi. O que te parece isso? Me parece muito injusto. Mas essa campanha te parece boa ou ruim? Me parece uma campanha boa. É isso. Então, assim, por que essa campanha não foi pra frente lá na época? A gente precisava de 1.300.000 Vocês deram palco pra essa campanha. Exatamente. A gente dá palco pra ela, ela simplesmente não vinga. E por que um cara desse é eleito, entende? Tem um porquê. A gente entende? Ele é popular pra caramba. Por que ele é popular? Mas, na verdade, existe todo um por trás que justificou, e eu não tô falando justificou como dizendo que eu acho bom, mas existe toda uma história por trás que justificou essa popularidade crescente dele. Sim. Porque ele se mostrou contra, que depois as atitudes pós isso mostraram que não era contra porra nenhuma, mas que a verbalização era contra uma série de coisas que estavam acontecendo e todo mundo achava errado. Sim. Então era assim, vocês estão achando tudo isso errado? Eu sou contra tudo isso. Vocês acham isso errado? Eu sou contra isso. Vocês acham isso errado? Eu sou contra... E aí, depois, né? Sim. A hora que foi a hora de mostrar, não só de falar que era contra, mostrou totalmente o contrário. Mas existiu esse movimento assim, né? Que foi acontecendo, total, tipo assim, total. aqui dando tudo errado, então você via o crime crescente, tal coisa e tal coisa. Aí, obviamente, a pessoa... A questão mais objetiva eu não gosto disso, é isso aqui. Se eu não gosto disso, é isso aqui. Tanto que a gente até tava comentando com os amigos hoje, falando assim, se tem uma pessoa que tá feliz com a votação que aconteceu ontem, é o Bolsonaro. Sim. Mas assim, total, eu não tô falando feliz, tipo, não é. É cambalhota. Sim, é total, fogos de artifício. Total. Se tem uma pessoa feliz ontem, é ele. O Lula tá feliz. Ele tá tá muito explodindo de felicidade, porque ele precisa de um inimigo. Sim. E é muito claro, né? 2022, quem é o vilão na história. 2022 o pau vai Principalmente comer. nesse momento agora que ele tava virando um cara muito questionável, né? Que a popularidade tava indo mais ou menos. Tava entrando num marasminho, assim, ele, né? Eu vi um meme hoje maravilhoso. Quer dizer, não é um meme. Mas uma imagem na internet falando assim... Tava a foto do Lula e do Bolsonaro. Aí tava assim, Lula... Desvantagem, é o Lula. Vantagem, não é o Bolsonaro. Aí, Bolsonaro, desvantagem, é o Bolsonaro. Vantagem, não é o Lula. Tipo assim, não tem vantagem. A vantagem de um é não ser o outro. Né? Mas vocês acham que o Lula vai se eleger pra 2022 ou ainda tem chance dele não ser autorizado de ser elegível? Teria né, chance se o processo fosse... Porque ele não foi inocentado. Não foi.
Foi anulado... Por irregularidades do processo, né? Na verdade, assim, foi anulado porque o lugar não era naquele lugar que era pra ter corrido. Não era pra ter corrido em Curitiba. É isso. Agora, hoje, eu nem sei se já foi, inclusive, que era outra votação, que era pra saber se era questão de incompetência ou alguma outra coisa do Moro. Mas, enfim, falando de ontem, que eu tô mais por dentro. O de ontem era só pra falar assim, olha, não era pra ter acontecido lá, então esse julgamento todo que aconteceu, a gente vai fingir que ele não existiu. Sim. Então, ele não foi inocentado, também não foi culpado, não foi nada. É só, tipo assim, não aconteceu. Volta do zero. Pode ser reeleito, pode se eleger. Por enquanto. Se fosse hoje, poderia. Agora, o que vai acontecer daqui pra frente esse processo vai ser julgado agora por onde deveria ser. E vai começar do zero. Ou seja, pode ser que daqui... duvido muito, porque nós estamos no Brasil e, enfim, né? Vai nascer meu tataraneto. Se eles conseguirem fazer isso em 2 anos... Se eles conseguirem fazer isso em 2 anos e em 2 anos entenderem que ele é culpado e julgar assim, ele fica inelegível. Se correr e ele foi considerado inocente, ele fica elegível. E se não correr a tempo, esse processo, que provavelmente é o que vai acontecer, porque, enfim, né? Ele continua elegível até que esse processo corra. Mas vocês acham que isso foi uma jogada pra ele ser elegível e aí a gente ter Lula... versus Bolsonaro em 2022? Cara, essa votação de ontem ajuda todo mundo, você sabe, né? Sim, total. Todo mundo, todo mundo. Sim. Então, porque que é foda, porque a gente também fica falando do que pode ser feito, se foi pra ajudar, se não foi pra ajudar. Acho que também tem um monte de coisa que a gente não entende, porque os próprios juristas se dividem, né? Tem uns caras, tem gente que fala que é golpe, tem gente que não fala que não é golpe. O impeachment não é contra a corrupção. Não é. Parece pra acabar com alguém ali naquele momento. Então, mas baseado em cima de coisas que são... Mas é legal. Palpáveis, exatamente. Ele é legal. Então é uma movimentação legal, mas que, na verdade, sempre que acontece, tem uma movimentação... Tem interesses. Não necessariamente é um golpe, mas existem interesses. Eles usam um pretexto que é pra acabar com a corrupção, né? Mas não tem política sem corrupção. Não vai, que depende também de quem erra, né? Se você erra, mas se tem um bom relacionamento, isso vai depender da forma como isso corre na justiça. Você vai correr ou mais rápido ou mais devagar. Isso pode determinar muita coisa ali na frente, entende? Então, assim, o que aconteceu, por exemplo, com a Dilma, que é isso. Que o Bolsonaro tá agindo que nem a Dilma, igual. Por quê? Porque ele tá se isolando politicamente. Tá se isolando. É a hora que o impeachment vem. Exatamente. Eu não sei se vai acontecer, porque existem outros interesses ali. Creio que não vai acontecer. Pois porque existem outros interesses. Mas depende. Aí depende. Por quê? O que aconteceu com a Dilma foi isso. Ela se isolou tanto politicamente que ela ficou sozinha. Então ela ficou uma puta de uma Margaret Thatcher sozinha, entende? Não tinha estofo. Ela ficou muito... Eu sou a foda, eu vou matar no peito, que é completamente contrário do Lula, entende? O Lula é populista pra caramba, sabe fazer política, sabe o que é política. Agora, se o Bolsonaro for por essa onda também, eu sou foda, ele também vai se fuder, entendeu? Só que vai depender do tempo. Dependendo de como vai ser casado, dependendo do que vai acontecer com o Lula e dependendo do que for acontecer com o Bolsonaro, se o Bolsonaro cagar mais, como ele tá cagando na pandemia, se o Lula souber aproveitar isso que tá acontecendo com ele, é possível sim que ele seja presidente em 22. Depende de como as coisas vão... E claro, e legalmente, né? Se ele tiver elegível, óbvio. Porque meio que a gente tá sem opção pra 2022. Mas o que acontece é uma zona cinza, na verdade, entende? A gente não tem fatos, assim, que... É tudo muito passível de interpretação. Se eu te mostrar um lado, vai falar, o Lula é um ladrão. Se eu te mostrar outro, vai falar, putz, eu entendo ele. Exato. Entende? É complicado, assim. Porque ele não foi absolvido de crime nenhum. Entendeu? Ele ainda, teoricamente, teria que responder por isso, né? Porque ele foi... Então, é que daí acusado. Tem isso, né? A partir do momento também que o cara não é... Bom, o que temos é anulação. Vai ter o julgamento de novo. A partir do julgamento de novo, é o que a gente tem que aceitar também. É isso. E acabou. Não dá pra ficar questionando... Hoje em dia, a gente vive muito numa comparação. Eu escrevi isso ontem no Twitter. Eu falei assim, gente, a minha timeline está provando que tem gado dos dois lados. Porque não se comemora uma coisa dessa, entende? Enfim, mas é muito difícil porque você vê os dois lados competindo. Não o meu é melhor. Desculpa. Competindo o seu é pior, por isso tem que votar no meu. Eu lembro que durante a eleição, a minha grande conversa com muitas pessoas que tinham o ele não, eu falava, ok, mas então quem é o sim? Quem é o sim? Vamos falar das opções positivas, então.
Primeiro porque psicologicamente o não entra no nosso cérebro, né? Se eu falar pra você, não pensa no elefante cor-de-rosa, você acabou de pensar. Sim. O não é um comando ruim pro nosso cérebro, ele não funciona. Então, aquilo ali foi um puta trabalho pra ele. Aquilo só favoreceu a ele. Porque quando você diz o ele não, eu te pergunto, ok, tá bom, entendi. Então, vamos falar... A gente tem outras 7, 8 opções. Vamos falar sobre essas 7, 8 opções? Sim. Não tem debate, porque na verdade é tipo assim, Hoje a gente vive isso. E se a gente tiver em 2022 esse cenário, vai ser um cenário de dois lados tentando provar que o outro é pior. Sim. Sabe? É muito maluco isso. A gente não isso. tem uma pessoinha que chegue pra salvar, né? Eu acho que é difícil responder isso. Porque também, assim, tem tanta coisa. Bom, só uma coisa. As duas vezes que a gente tentou alguém pra salvar, aconteceu o que aconteceu. A gente pensou no Lula pra salvar, aconteceu o que aconteceu. A gente pensou no Bolsonaro pra salvar. Eu não pensei, não. Não, mas eu tô falando de conceito geral. No geral. Eu tô falando de sociedade, conceito né? geral. O Lula veio pra salvar. O Lula veio pra salvar e cagou e afundou o país numa situação financeira péssima. Tanto que hoje a gente vive um desemprego muito parecido com o desemprego no país na época da Dilma sem pandemia. Então, se você pensar assim, tô falando em termos práticos de número, a situação econômica do país ser parecida depois de um ano de pandemia com o ano que a gente estava numa vida normal, é muito maluco isso. Aí, o que é? A gente bota toda a nossa esperança numa outra pessoa. Toda a esperança. Fala assim, então, mas a gente vai mudar. A gente é condicionado a fazer isso também, né? É, claro. A gente é condicionado. Mostram, apontam pra gente, olha, ali, ó, vai ali. Mas isso você falou, tipo, é isso. Tem essa coisa de polarização e tal, que é uma... As pessoas têm as falsas sensações. O Bolsonaro que colocou isso. Não foi, né? Foi o PT. Foi o PT que começou a polarizar. O Lula é o pai do nós contra ele, eles contra nós, nós e eles. Exatamente. O Lula inventou esse mote da briga política. E o Bolsonaro... Eles. Exatamente. E o Bolsonaro só colocou uma lupa em cima e falou, então vamos aí. Então é isso que vocês querem, é isso que vocês E aí a família brigando, é amigo deixando de se falar. Os cara... Eu lembro que tem um amigo nosso em comum que na época que eu... Enfim... É porque eu meti o pau no PT na internet e hoje em dia meto o pau no Bolsonaro e na época do Temer meti o pau no Temer e assim eu vou porque eu acho que o político não nasceu pra ser nosso amigo. Nasceu pra ser cobrado, ele é funcionário. Sim. Então você cobra funcionário. Mas eu lembro que na época da Dilma eu tuitando alguma coisa e tal e ele ficou chateado comigo porque ele é petista. Quem? E aí, um amigo nosso em comum. Um humorista? Não, um amigo nosso comum, mas é que eu não quero falar porque... Não fala, é só pra saber porque, se eu perdi alguma e parte. Aí, E aí, ele ficou muito chateado comigo e a gente acabou se afastando. Não brigamos, nunca brigamos. Só afastou. E aí, quando a Dilma caiu, ele virou pra mim e falou assim, agora nós estamos juntos, né? Fora Temer. Eu falei, não, eu já era fora Temer. Desde que a Dilma foi eleita, eu já era fora Temer. Você que chegou. Eu que falo pra você bem-vindo. Porque eu já estava fora Temer. Que, inclusive, eu não sei se você sabe, mas o impeachment do Temer, que tentaram, né? Quando o Temer entrou, começou fora Temer. E tentaram pegar ele de todas as formas. E não aconteceria... Não iria pra frente porque ele tinha a base que a Dilma já não estava tendo. Mas a denúncia, crime, pra embasar um possível impeachment do Temer, não aconteceu por uma mudança na regra do impeachment que fizeram pra tentar salvar a Dilma. Você sabe, né? Sim. Qual mudança? Porque assim, a Dilma teve um mandato e teve o outro. Quando foi fazer o impeachment dela, tentaram fazer uma mudança que assim, tinha uma lista de coisas, uma lista de crimes que embasavam o impeachment. Aí eles disseram assim, não, mas ela não pode responder pelos crimes do mandato passado, porque é outra coisa. Vocês tinham que ter visto esse crime no outro. Aí todo mundo, caralho. Aí tá bom, então mudou a regra, tá bom? Mudou. É só daqui pra frente? É, só daqui pra frente. Ok. Ou seja, Temer. Ela caiu do mesmo jeito, porque aqueles crimes embasaram a discussão toda. Mas aí quando tentaram, aí inverteu. Aí tentaram vir pra cima do Temer. Quando tentaram vir pra cima do Temer, o crime que teria base para o impeachment dele era do primeiro mandato. Aí... Refutado. Aí falaram, então, mas a gente acabou de mudar a regra, né, querido? Que é só no atual. Então não pode. Então, a mesma mudança que fez para... E é isso que você estava falando. É uma coisa cinzenta, porque amanhã eles podem mudar tudo. Sim, Amanhã pode mudar absolutamente tudo e falar, tudo. Olha, quem tem barba não pode. Pronto. Porque a tendência é você achar que vai continuar tudo do mesmo jeito, né? Não, é por isso que a gente nunca consegue entender. Essa era uma briga... Olha
a mudança de assunto que eu vou fazer agora, mas você vai entender. Era uma briga que eu tinha na minha pós-graduação com a minha professora de linguística, que ela falava que não, que a linguagem tem que ser acessível nas escolas e blá, blá, blá. E eu falava pra ela, eu acredito em a gente ensinar na escola a linguagem acessível, se essa linguagem acessível for essa linguagem que é cobrada do cidadão. A partir do momento que meu aluno vai precisar entender aquelas palavras absurdas para ler uma lei, sim, eu tenho que ensinar isso na escola. Sim. Porque é nessa hora que a pessoa se fode. É. Tem hora, hoje em dia não, porque eu tô me fudendo pra política, mas na época que tava tudo... O circo pegando fogo, Brasília, e a gente não sabia como é que ia acordar amanhã, se o cara ministro aí manda negócios, aí o Bessias entrega o papel e não entrega, vai entrar de... Enfim. Cara, eu assistia TV Senado da vida, TV Câmara, e tinha hora que eu não sabia pra que eu tava torcendo. É tipo assim, peraí, eu quero que eles votem sim ou não? Porque a pergunta era, você é a favor que não se faça um favorecimento das contradições? E eu ficava assim, pera, calma, volta não dá tudo, pra volta. entender. Eu tô torcendo pro sim ou pro não nesta Exatamente, merda. Você não sabe, porque a lei é feita de um jeito pra não entender. Sim. Pra ser burlada. Sim. Porque são eles mesmos que fazem. É perguntar pra você, Yasmin, você quer ganhar mais? É. Quero. Ou Sim, retalhada, né? É isso, tipo, não depende de mim, então... Aliás, depende de mim, então eu voto aqui, ó. A partir de hoje eu ganho mais. Sim, sim. É Pô, mas muito maluco. Ao mesmo tempo pergunta, Yasmin, você não quer ganhar menos? É, Aí a pessoa fica, quê? é isso. Sim Agora eu respondo. ou não? Então, é muito maluco essa coisa de legislação pra gente entender e amanhã pode mudar absolutamente tudo. Tudo. Amanhã eles podem falar assim, não, pensando bem, valeu sim o julgamento, tá aqui. Não, e é isso, né? E gente que estuda isso 24 horas por dia tem Fica dificuldade. perdido. Imagina a gente que tá falando podcast, entendeu?